O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida em vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos um instante de silêncio, um momento de meditação, momento para que a palavra de Deus possa cair no nosso coração, nesse momento da liturgia em que vamos meditá-la por um instante. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, uma alegria que nós possamos estar juntos nesta tarde, participando juntos desta Eucaristia, mesmo que à distância. São grandes os desafios, de maneira improvisada, de transmitirmos a celebração da Palavra de Deus, a celebração da Eucaristia, nossos momentos de oração. Mas certamente em todos estes desafios, Deus é vencedor. E Deus é vencedor não do modo como nós queremos e imaginamos, mas Deus é vencedor da maneira dele fazer as coisas. E muitas vezes a maneira de Deus nos surpreende. Muitas vezes a maneira de Deus nos constrange. Muitas vezes a maneira de Deus é, por vezes, contrária à nossa maneira de pensar e de agir. A gente quer de uma forma, Deus faz do jeito dele. Ontem à tarde, celebrando a missa, não percebendo que a transmissão tinha sido cortada justamente no momento do ofertório, dei continuidade a ela, terminei de celebrar a Eucaristia e daí fui ver que muitas pessoas só tinham ficado com a liturgia da palavra. De fato, esse momento da palavra, ele é importante para nós. O desejo do meu coração é que muitos tenham a oportunidade de viver a celebração da missa como um todo, mesmo que à distância, ao vivo, mas às vezes a nossa vontade acaba sendo surpreendida pelos limites que estão sendo impostos a todos nós. Vivemos um tempo difícil em que muitas vezes a enfermidade e por vezes a morte tem batido às portas do coração de muitos irmãos.
É um momento difícil de acolher, é um momento difícil de perder, é um momento difícil para tudo na nossa vida. Também não é fácil ficar em casa. Como é difícil ficarmos retirados em nosso lar. Como é difícil. Mas é um momento em que nós precisamos ser criativos para podermos viver bem a nossa fé com os limites que estão sendo impostos para nós, que não são da nossa vontade. Como a gente gostaria de poder estar na igreja, de poder estar vivendo a nossa vida, trabalhando, cuidando das coisas do dia a dia. Isso seria tão melhor para nós, mas está nos sendo pedido que façamos este sacrifício. É o nosso sacrifício quaresmal. Muito mais importante do que os holocaustos de cordeiros e de cabritos. É este coração circuncidado, esse coração consagrado ao Senhor, dedicado a Deus e à sua vontade, que nos surpreende, que nos constrange, que exige de nós muito mais do que nós gostaríamos de dar, mas que podemos dar com a graça que Ele nos ampara para que possamos oferecer esse sacrifício de louvor com a nossa vida. Primeira leitura da missa de hoje conta para nós o modo como esses 3 jovens testemunham sua fé, Sidraque, Misaque e Abdênago, como eles testemunham sua fé diante do rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor era rei de Babilônia, um rei pagão, portanto não fazia parte, obviamente, da religiosidade de Israel. E Sidraque, Misaque e Abdênago teimosamente dizem para o rei: nós não vamos adorar os vossos deuses. E o rei havia dito: eu vou lançar vocês numa fornalha de fogo, eu vou acabar com a vida de vocês. E a resposta desses 3 jovens é uma resposta poderosa, muito bonita, guarnecida de fé, de fortaleza e ao mesmo tempo de uma fidelidade a Deus que de fato nos constrange, porque eu não sei se nós teríamos a mesma força, a mesma vitalidade de fé para dizer o que eles disseram. Eles disseram ao rei, e ouvimos agora na primeira leitura, se Deus vai livrar-nos, se o nosso Deus vai livrar-nos da fornalha de fogo ardente, eu não sei, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos abdicar da nossa fé. Esta palavra está dizendo para nós algo que talvez num primeiro momento nós resistamos a ouvir. No Evangelho, Jesus estava falando com os judeus que acreditaram na sua pregação. Não eram os outros que não acreditaram, que foram embora. Ele está falando com os judeus que a morte lhes atribuirá a ressurreição final, a ressurreição para a vida, o caminho para Jerusalém celeste, a contemplação da face de Deus, o céu que nós acreditamos. Então isso é o mais importante. Diante, então, da tentação de Nabucodonosor contra Sidraque, Misaque e Abdênago, respondem eles: Deus é mais importante do que as tuas ordens, ó Rei. A nossa fidelidade, a nossa fé é mais importante do que a tua autoridade. Mesmo que Deus não nos tire da fornalha de fogo ardente, a nossa vida continua a ser um verdadeiro sacrifício de louvor, quer vivendo, quer morrendo. A palavra de Deus nos convida hoje a um passo imenso na nossa fé, ao passo derradeiro de nós, diante de Deus, sermos capazes de reconhecer quem somos e por que estamos aqui, quem somos e o que podemos fazer pelo Senhor. Estamos aqui e somos e existimos porque sua graça nos tornou capazes de oferecer com a nossa vida um sacrifício de agradável odor a Deus. Jesus nos tornou capazes de elevar da nossa vida um verdadeiro sacrifício de louvor a Deus. E este sacrifício é aquele que agrada ao Senhor. O sacrifício de uma vida santa, de uma vida perseverante, de uma vida amorosa, de uma vida que tem consciência que é toda de Deus, como Ele é todo nosso.
e que nada nos pode separar dele, na medida em que, de fato, vivemos esta profunda intimidade com a sua palavra. Se aqueles que acreditaram por um instante em Jesus e nas suas obras tivessem sido capazes de permanecer na sua palavra e dela permanecer em seus corações, de fato, eles poderiam dizer: nós somos filhos de Abraão, porque o exemplo de Abraão é o exemplo de um homem que permanece na fé, que não dá apenas um passo, nem apenas um salto, mas é um homem que vai até o fim, que compromete sua vida, sua família, seus haveres, a história da sua vida. E ali tem origem o povo escolhido, no qual Deus quis manifestar suas promessas. Deixemos que o Espírito Santo nos convide a esta permanência na palavra do Senhor. Uma permanência até o fim. Mesmo que a vontade de Deus nos constranja, mesmo que de repente o modo como Deus pede de nós o nosso testemunho seja diferente da maneira como nós havíamos escolhido dar esse testemunho, mas é o testemunho que Deus quer de nós. Amém.